Olá, galerinha da primeira série. Tudo joinha aí com vocês? Tudo certo? Então, bora lá estudar matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá? Então, me acompanhem. Então, observem aqui. Vamos falar sobre o reconhecimento, né? E o crescimento aí, ou decrescimento de uma função afim, gente. Isso mesmo, nós vamos trabalhar aí em cima da função afim e identificar quando ela é crescente, decrescente, tá bom? E observar aí alguns comportamentos do gráfico da função afim, tá bom? Então, bora lá, né? O sinal do coeficiente angular está relacionado em dizer se a função é crescente ou decrescente? Você lembra, você sabe disso? Então, o valor ali do coeficiente angular A me indica, né, ele sendo positivo ou negativo, se a função é crescente ou decrescente? Será? Então, isso mesmo, né, gente? Então, se o valor é maior do que zero, né, se o A, né, é maior do que zero, essa função é crescente, ou seja, se o A assume valores lá, 1, 2, 3, 4, pode ser decimal também, 0,5, 0,3, tá bom? Então, ele assume valores positivos, essa reta terá um comportamento crescente, o gráfico será crescente, tá bom? Vai crescer, né? E se o A for menor do que zero, nós temos ali uma reta decrescente, né? Ou seja, conforme os valores de x vão aumentando, o de y cai, diminui, tá bom? Então, ela decai, decrescente, tá bom? Então, isso pode sim ser observado no A, tá bom? Então, olhou para a lei de formação, você já consegue identificar isso, beleza? Então, ninguém mais vai esquecer, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ó, quando falamos em função crescente, isso quer dizer, né, que conforme aumentamos os números no domínio, né, aqueles que estão na imagem irão subir. Então, isso quer dizer quando ela é crescente, tá bom? Mas o que é o domínio, professora? Domínio é o eixo X, é o eixo horizontal, tá bom? A imagem é o eixo vertical, tá bom? Belezinha? Então, olha só. Né? E quando estamos falando de uma função decrescente, né, isso como que acontece? Olha só, quer dizer que conforme aumentamos os números lá no domínio, lá no eixo X, o que acontece com a imagem no eixo Y? Ela vai diminuir de valor, vai cair, então ela vai ser decrescente, tá bom? Então, agora eu tenho um quiz aí para vocês, olha só. Quero ver vocês respondendo aí rapidinho, hein? Então, classifique essas funções aqui. F de x igual a menos ax mais b. G de x, uma outra função, 3, né? Mais 2x, igual a 3 mais 2x. E h de x igual a 0,5 menos 2,4x. Então, você aí em casa vai classificar essas funções em crescente ou decrescente. Então, vou dar um tempinho, já retorno aqui para corrigir com vocês. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Deu certo? Conseguiram classificar em crescente ou decrescente olhando o coeficiente ali angular, o A? Então, bora lá comigo. Olha só, vamos analisar aqui a letra A, né, que é f de x igual a menos ax mais b. Então, o A é negativo, menos A. Então, ele é menor do que zero. Eu não sei o valor de A, mas na minha lei de formação, ele vai assumir valores negativos aqui, tá bom? Então, ela vai ser decrescente, tá? O A é menor do que zero, vai decrescer, tá? Na letra B, nós temos lá né, o g de x, essa lei de formação, g de x igual a 3 mais 2x. Quem que é o coeficiente angular, galera? Olha só,
é o que está lá acompanhando o x, né? O coeficiente angular é quem acompanha o x ali, que é quem está na frente ali do x, que é o a. Então, quanto que vale o a? 2. Então, o a é maior ou menor do que zero? É maior, né? Ele é positivo. Então, essa função vai ser crescente, vai crescer. Beleza, galera? Então, aí nós temos também a letra C aqui, que é o h de x, que é 0,5, né? 0, que é meio, né? 0,5, menos 2,4x. Aí nós temos o quê? Quanto que vale o x? Menos 2,4. É um número decimal, né? Ele vale o valor de a, então ele é menor do que zero. Então, essa função é decrescente, ela vai cair, tá bom? Aí, contextualizando um pouquinho aqui com vocês, olha só, uma pesquisa da ONU estima que já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas. E apresenta uma previsão para 2030, baseada, né, em crescimento linear, no período de 2008 até 2030. Então, o gráfico traz uma previsão, gente, tá? É uma previsão. Vamos observar esse gráfico? O que vocês acham? Então, me acompanhe. Olha lá, temos aqui o gráfico, tá bom? E de acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? Quantos que vocês acham? Como será que a gente poderia fazer isso, resolver essa situação? Observe aqui que o gráfico, ali no eixo X, né, que a gente está acostumado a chamar, nós temos os anos, né? Então, 1950, 1960 e assim por diante até 2030, né? E aqui, no eixo Y, nós temos aí a quantidade de pessoas ali em bilhões, né? Então, nós temos lá 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão, 4 bilhões e 5 bilhões, né? Então, analisando essa reta, nós não temos aqui para 2020. Então, a ideia agora é com vocês aí. Como será que vocês encontrariam esse valor? Ih, professora, vou dar um tempinho para você pensar, tentar fazer. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Belezinha? E aí, pessoal, como que vocês pensaram? Como que vocês realizaram isso? Então, veja só uma estratégia aí que a gente pode utilizar para fazer. Vamos lá comigo? Então, me acompanhe. Olha só,
Então, como a professora estava falando, aqui nós temos o gráfico, né? E aqui no eixo X nós temos os anos e no eixo Y nós temos ali a quantidade de pessoas, desde lá de 1950 até uma previsão lá para 2030, né? São dados aí que são feitos, previsões por pessoas especialistas da área, né? Que fazem essa previsão aí, como a população urbana vem crescendo no mundo, né? Vem saindo do campo e vai indo lá, né? Para a cidade, né? Cidade urbana, né? Então, aí, olha só, o que a gente tem aqui? Ó, observando o gráfico, nós temos que, olha só, a população urbana mundial em 2020 será o ponto médio. Isso mesmo, o ponto médio entre as populações urbanas mundiais de 2010 até 2030. Então, quando a gente observa lá no gráfico, o que quer dizer o ponto médio? Vai estar bem no meio, né? Entre 2010 e 2030. Então, isso ali que é o ponto médio. Tá bom, galerinha? Então, como que nós tiramos esse ponto médio? Vamos olhar a quantidade de pessoas ali, né? A previsão para 2030 e o que foi em 2010, né? Em 2010, qual que era a quantidade? Está aqui no gráfico, ó. 2010 é 3,5 bilhões, né? Então, colocamos lá 3,5. E quanto que era a previsão lá para 2030? Olhando lá no gráfico, é 5. A previsão é que seja aproximadamente 5 bilhões, tá bom? Aí, então, a gente, para tirar o ponto médio, a gente soma esses dois valores, né, das populações, 3,5 mais 5, e divide por 2, tá? Então, soma lá, 3,5 mais 5 vai dar 8,5. Quando a gente divide por 2, né, metade de 8,5 é 4,5 bilhões de habitantes. Viu só? O que você achou? Achou difícil? Teve essa sacada ali de tirar o ponto médio? Esse era um exercício aí mais desafiador. Você veja que não teve tanto cálculo, mas a ideia era que vocês identificassem mesmo que 2020 ali era o ponto médio. E a gente pode fazer assim, tirando o ponto médio, porque foi feita uma previsão, né? Então, é uma aproximação, tá bom? Quando a gente faz previsão, tenta se aproximar mais, né? Mais próximo aí da realidade, tá bom, galera? Então, vamos continuar aqui com a nossa aulinha? Então, bora lá. Então, bora praticar mais um pouco. Olha só, observe o gráfico e indique se as funções são crescente ou decrescente. Então, aqui nós temos o gráfico, que tem duas funções. Tem ali o f de x e o g de x, tá? Então, analise separadamente se elas são crescente ou decrescente. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para você em casa fazer então, tá bom? Já retomo aqui para a gente fazer a correção.
aí, bora, gente, ver como é que ficou esse gráfico, né? Se ele é crescente, decrescente, vocês lembram? Conseguiram? Acho que sim, hein? Acho que vocês já sabem identificar, né? Se é crescente, decrescente, olha. Então, observe aqui comigo. Então, bora lá. Então, vamos analisar aqui. Primeiro a f de x, ó, coloquei aqui em cima, né? Essa reta rosa, tá bom? Então, f de x, ó, conforme o valor, siga a seta aqui com a professora, conforme o valor de x vai aumentando, que é esse eixo horizontal, o que vai acontecendo com os valores de y? Vai diminuindo, ó, tá caindo, tá vendo? Conforme eu aumento os valores de x, ó, tá vendo? Ele vai caindo. Então, aqui é decrescente. Muito bem. Aí, agora, observem essa reta amarela aqui, né? Que é a g de x, olha só. Conforme os valores de x vão aumentando, né? G de x, a reta amarela, conforme vão aumentando, o que vai acontecendo? Os valores de y vão subindo. Então, ela é crescente. Muito bem, então g de x é crescente. Anotou aí? Olha, tenho certeza que agora você já consegue identificar, tanto na lei de formação, pelo coeficiente angular A, quanto no gráfico. Tá bom? Então tá jóia. Então vamos lá, vamos praticar mais um pouquinho, né? Afinal, em matemática a gente tem que praticar bastante. Então, bora lá. Em várias cidades brasileiras é possível alugar um patinete elétrico para entretenimento, tá? Certa empresa cobra por meio de cartão de crédito R$13 de valor mínimo, tá bom? É o mínimo. Pegou lá o patinete, já paga R$13 para a corrida, né? E 50 centavos por minuto de utilização. Então, paga 13 e daí 50 centavos a cada minutinho que você tá lá com o patinete. Então, escreva a lei que relaciona o preço a ser pago, preço P a ser pago, e o número de minutos de utilização, tá bom? Indique, letra B, gente, indique se essa função é crescente ou decrescente, tá bom? Então, a prof vai dar um tempinho para vocês pensarem aí, tá bom? Nesse aluguel de um patinete para diversão, né? Para andar no parque, o valor, quanto que, né? Como que será que a gente consegue montar essa lei de formação, tá bom? Do preço em relação ao tempo, tá? Tempinho aí para vocês.
E aí, gente, como é que ficou isso? Conseguiram encontrar essa lei de formação? Então, bora lá comigo, olha só. Então, veja bem, a gente tem algumas informações que são dadas aqui, bem importante. R$13 é um valor fixo, não vai variar nada, independente. Você pegou o patinete, já paga R$13. Aí, a cada minuto que você vai ficar com ele, você vai pagar 50 centavos. Ficou 1 minuto, paga 50. Ficou 2, paga R$1. Ficou 3, paga R$1,50. E assim por diante, né? O tempo ali você vai gastando para estar utilizando esse patinete, tá? E aí, olha só como é que fica essa lei de formação. Então, nós temos o preço, né, em relação aos minutos, ao tempo, tá? Então, P de preço, M de minuto, tá bom? Então, o preço em relação aos minutos. R$13 fixo, não vai variar, vai pagar esses R$13, mais 0,50, né, que é 50 centavos por minuto. Então, aí, se a gente pegar lá, ficar 1 minuto, que é pouco tempo, né, vai ficar 13 mais 0,5 vezes 1. Então, vai pagar lá R$13,50, né? Aí, se ficar 2 minutos, você vai pagar R$1 aqui, né? 2 vezes 50 centavos, né, gente? É R$1. Então, vai ficar 14. E assim por diante. Então, com essa lei de formação, nós conseguimos identificar. Eu quero ficar meia hora com o patinete. Então, você vai lá e coloca meia hora, 30 minutos ali e vê quanto que você vai pagar por isso. Esse valor normalmente é cobrado para manutenção do equipamento, né? Que quanto mais usa, mais precisa de manutenção, tá bom? E agora, olha só, né? Indique se essa função é crescente ou decrescente. Então, aqui nós temos o coeficiente angular, que é o valor de A, é 0,50, que é os 50 centavos, né? 0,50 aqui. Então, ele é maior do que zero. Então, nós podemos dizer que essa função ela é crescente. Muito bem, isso aí. Então, ela é crescente, nós podemos observar ali já na função. Tá bom, galera? Belezinha? Deu para entender isso? Então, né? Olha só como é que fica o gráfico dessa função, para vocês observarem que ela é crescente, né? Ela vai crescendo conforme vai aumentando, né? Quanto mais tempo você ficar com o patinete, mais você vai pagar, não é verdade? Então, ela é crescente, vai aumentar, tá bom? Então, aí, conseguimos visualizar isso no gráfico, né? Então, né, o que nós vimos aí nessa aula? Nós falamos, né, sobre situações problemas que foram resolvidas aí com a análise de gráfico da função afim. Trabalhamos, né, algumas ideias de função crescente, decrescente e também utilizamos o ponto médio para resolver um exercício, não é verdade? Então, continuem aí estudando. Um abraço da professora. Até mais!